Tem uma pergunta que aparece muito em comentário, em discussão online, em vídeo de corte, e quase sempre vem com um tom meio atravessado. Consórcio é pirâmide? E eu vou te falar com toda tranquilidade. Essa dúvida até parece simples, mas ela mistura desinformação, experiência ruim de muita gente e uma comparação bem errada. Meu nome é Rafael Martinelli, eu sou planejador financeiro CFP e trabalho há 10 anos no mercado financeiro. Nesse vídeo, eu vou trazer alguns pontos que vão ajudar você a descobrir e responder consórcio é pirâmide? E também vou dizer o que eu acho com sinceridade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, sem gritaria, sem promessa mágica, já deixa o like, se inscreve no nosso canal, porque aqui a gente tenta fazer uma coisa rara na internet: explicar produto financeiro com calma. Bora lá? Na prática, porque elas olham o consórcio por fora e enxergam algumas semelhanças superficiais. Entra gente num grupo, entra dinheiro ao longo do tempo, nem todo mundo recebe no começo, tem a sensação de que quem entrou depois ajudou quem entrou antes. E aí a pessoa conclui: ué, isso aqui está parecendo com pirâmide. Mas parece mesmo? Superficialmente, para quem olha de longe, até parece. Mas juridicamente, operacionalmente e economicamente é uma coisa completamente diferente. E aqui vale uma observação importante. Muita gente chama de pirâmide qualquer coisa que ela acha ruim, lenta ou mal explicada. Só que o produto ruim não é a mesma coisa que uma fraude estrutural. O que é uma pirâmide de verdade? A pirâmide financeira, de uma forma simples, é um esquema em que o dinheiro dos novos participantes sustenta os ganhos prometidos aos antigos. O foco principal é recrutar pessoas e não entregar um produto real de forma sustentável. Esse sistema depende de um crescimento contínuo. Em algum momento quebra, porque a conta não fecha, não tem gente infinita. Ou seja, a promessa central da pirâmide é normalmente uma rentabilidade, um lucro fácil, um retorno rápido ou alguma vantagem fora da realidade. E no fundo, a pirâmide precisa que entre gente nova o tempo todo para ela continuar de pé. Se parar de entrar gente, ela desmorona. O consórcio é um modelo de compra programada em grupo. A lógica não é prometer lucro, não é multiplicar dinheiro, não é uma remuneração por indicar pessoas para entrarem, não tem retorno garantido acima do mercado. A lógica é outra. É um grupo de pessoas que se reúne, forma uma poupança coletiva, cada participante paga suas parcelas mensalmente e, periodicamente, acontecem as contemplações. Quem é contemplado recebe o direito de usar a carta de crédito. Todo mundo continua pagando conforme o contrato, até o fim do plano. O objetivo do consórcio é acesso a crédito sem os juros tradicionais de um financiamento, mas ele tem taxa de administração, possíveis fundos, seguros e reajustes. Então, já começa aqui a diferença central. A pirâmide vem de uma promessa de ganho. O consórcio vem de método de compra parcelada. São naturezas completamente diferentes. Se você ainda tem dúvidas sobre como o consórcio realmente funciona, eu vou deixar aqui no card do vídeo e na descrição da playlist Consórcio do Zero, para você conhecer tudo sobre esse produto e descobrir se o consórcio realmente vale a pena. Mas o dinheiro de quem entra depois ajuda quem entrou antes. Sim, e isso por si só não transforma o negócio em pirâmide. Esse é um raciocínio comum, mas incompleto. No consórcio existe um grupo mutualista, com regras pré-definidas: quantidade de cotas, prazo, o valor do crédito, a forma de contemplação, as regras de lance, taxas, reajustes, deveres e direitos. Não existe uma promessa de que você vai ganhar em cima de quem entrou depois. Existe um mecanismo de organização coletiva de um fluxo de pagamentos. Em outras palavras, o grupo existe justamente para viabilizar contemplações ao longo do tempo dentro de um contrato. Isso não é fraude, é o próprio funcionamento do produto. A pergunta certa não é: entra dinheiro novo no sistema? A pergunta é: existe promessa de lucro baseada em recrutamento? Se a resposta for não, já estamos falando de outra categoria. O que impede o consórcio de ser uma pirâmide na prática são pontos bem objetivos. Vamos lá. Existe regulação no Brasil.
A administradora de consórcio, ela não nasce do nada. Ela precisa seguir regras específicas e operar dentro de um ambiente regulado. Isso já separa bastante o consórcio de qualquer esquema fraudulento montado aí de forma improvisada. No consórcio, você tem um contrato. Lá vai estar escrito o regulamento, tudo sobre o grupo, sobre os prazos, as condições de contemplação, taxas previstas, critérios de inadimplência, regras de uso do crédito. Numa pirâmide, normalmente você vai viver ali numa opacidade, né, numa narrativa de urgência e de promessas. Então aqui não tem promessa de rentabilidade. O consórcio, ele não é um investimento. Aliás, quando alguém te vender consórcio como um investimento milagroso, aí já começou errado, né? Uma venda que já começou sendo mal feita. O benefício do consórcio está em disciplina, planejamento, uma compra programada, eventualmente uma estratégia de contemplação que seja adequada ao teu objetivo. Não é em fazer o dinheiro render, né? O consórcio, ele não depende de recrutamento e nem remunera os participantes por isso. Você não precisa trazer novos membros para o sistema te pagar uma comissão sobre o seu capital como essência do produto. Isso não existe. Pode existir o quê? Um vendedor, um representante, um corretor, um canal comercial, isso pode, mas o produto não se sustenta pela lógica de uma indicação em cascata. E essa que é a diferença gigantesca. Mas então por que tem gente que ainda fica com essa sensação ruim sobre o consórcio? Porque uma coisa é dizer que não é pirâmide, outra coisa bem diferente é dizer que consórcio sempre vai ser uma boa compra. E não é. Tem muita frustração real nesse mercado por alguns motivos bem humanos, né? Por exemplo, a pessoa entra sem entender a contemplação e acha que vai usar o dinheiro rápido, mas a contemplação pode demorar. Ou a pessoa compra na emoção, sem estratégia, porque ouviu que tinha uma parcela pequena, mas daí não olhou o prazo ou o custo total, não viu que tinha os reajustes, as possíveis taxas, fundo de reserva, seguro, ou não conhecia nada sobre as regras de lance. Às vezes, a venda é mal feita. Esse talvez seja o maior problema. Quando o vendedor sugere certeza, onde não existe certeza, a decepção vem. Um exemplo clássico. Você pega a carta e rapidinho contempla, é praticamente garantido. Ó, com esse lance aqui, 100% de certeza que dá certo. Ou o consórcio substitui o financiamento em qualquer cenário. Não, não é assim. Se o discurso vem de ilusão, depois você pode ficar frustrado e chamar aquilo de golpe, de pirâmide, de enganação. Mesmo quando o produto tecnicamente não é nada disso. O que pode acontecer? A pessoa descobrir tarde, por exemplo, que o consórcio tem custos. Tem gente que entra achando que é sem juros e interpreta isso como quase grátis. Mas o consórcio não é assim. Ele tem taxa de administração, fundo de reserva, tem seguro, reajuste do crédito, custo de oportunidade do dinheiro. Então, se você não entendeu isso antes, você pode se sentir enganado depois. E sendo bem honesto, às vezes até com razão. Não porque o produto seja pirâmide, mas porque a explicação que te foi dada foi ruim ou conveniente demais. Então, gente, o erro mais comum, chamar de pirâmide aquilo que é, na verdade, um produto que às vezes foi mal vendido. Essa talvez seja a parte mais importante do vídeo. Tem consórcio que faz sentido? Tem. E tem consórcio que não faz sentido? Também tem. Tem gente que deveria fazer financiamento, tá com pressa. Tem gente que deveria investir antes, tem gente que precisa primeiro montar uma reserva, tem gente que quer usar lance embutido sem entender o impacto, tem gente que está comprando prazo longo demais para renda que tem. Nada disso transforma o consórcio em pirâmide, transforma o consórcio em um produto que pode ser mal vendido ou mal usado. E isso acontece com um monte de coisa no mercado financeiro. Bom, você viu que são motivos que qualquer um de nós pode cometer. Então me conta aqui nos comentários, qual que é a sua opinião sobre o consórcio? Como identificar se você está diante de um consórcio sério ou de uma conversa torta? Eu olharia 6 coisas. Primeiro, estão te prometendo uma contemplação rápida e garantida? Se sim, acendeu a luz do alerta. Segundo, explicaram claramente o custo total, taxa de administração, seguro, reajuste, tudo. Terceiro, mostraram um regulamento do grupo? Porque o detalhe mora ali. Quarto, te explicaram as regras de lances. Lance vencedor, lance livre, fixo, embutido, o efeito que isso vai ter na tua parcela, o efeito que isso vai ter no crédito. 5, te falaram dos riscos? Porque se não falaram de risco, a venda está incompleta. E 6, trataram o consórcio como investimento? Porque se sim, eu já pisaria no freio. Porque o consórcio pode ser bom como uma ferramenta, mas como ele é vendido como mágica,
a chance de arrependimento sobe bastante. Então, qual que é a resposta curta? Se você quiser a resposta curta, quase de um comentário. Não, consórcio não é pirâmide. Pirâmide depende de recrutamento e promessa de ganho. O consórcio é uma compra programada em grupo, com regras, com contrato, tem custos e contemplações. Agora a resposta adulta é um pouco melhor. Não, não é pirâmide, mas pode sim ser mal explicado, ser mal vendido e também mal escolhido. E é exatamente aí que nasce a confusão. A minha opinião bem direta, eu acho que chamar todo o consórcio de pirâmide é um atalho, e um atalho bem ruim. Mas eu também acho ruim defender o consórcio como se ele fosse uma solução universal. Ele não é. O consórcio é uma ferramenta boa. Na mão errada, ou para o objetivo errado, ele vira um problema. Se a pessoa entende que o consórcio não é um investimento, que contemplação não é garantida, não é no prazo que você quiser, que tem custos e que estratégia importa, aí sim a conversa fica madura. Se você entra nele achando que descobriu um hack financeiro secreto, aí normalmente a história termina mal. Então, da próxima vez que alguém mandar um consórcio é pirâmide, talvez a resposta mais justa não seja sair brigando. Talvez seja perguntar, você está criticando a estrutura do produto ou a forma como ele te foi vendido? Porque essas duas coisas não são iguais. Então, se esse vídeo te ajudou a organizar essa ideia, deixa um like e se inscreve aqui no nosso canal para acompanhar os nossos próximos vídeos. E comenta aqui embaixo qual foi a maior confusão que você já ouviu sobre consórcio. Que aí eu posso trazer um pouco disso para os nossos próximos vídeos, respondendo uma por uma dessas confusões aí que já apareceram. Sem atalhos, consórcio se decide com estratégia.